Tudo bem com vocês? Eu sou o Nicolas e vamos fazer uma continuação, né? A pedido de um inscrito. Ouviu o comentário desse inscrito? Eu sempre tô vendo os comentários, daí eu vou fazer, beleza? O problema mesmo é quando eu começar a postar um pouco mais de vídeo, que daí pra ver todos os comentários eu acho meio difícil. Mas eu vou tentar fazer o máximo pra ver. Esse daqui é um mod que eu tinha continuado, que é o mod do Mario Madness. Dessa vez eu não vou começar a gravar com a tela pra tela do meu celular. Eu vou gravar direto dentro do jogo, beleza? Pra não ficar aquela tela bugada que nem antes. Já vou começar direto aqui na música. Nossa, grave. Desculpa pelos cento e não sei quantos erros, tá? Bem, aquela parte final foi bem legal, mano. Poxa, agora que eu fui ver um anel do Sonic. Crossover? Será? Tá, não é crossover. Meu jogo travou.
Mano, é muito bom. Essa música tá muito boa. Ah, nossa senhora! Isso é sinônimo de perfeição. Muito bom! Melhor crossover de música que eu já vi. Melhor crossover de música. Ó, velho. Esse mod já tá ficando muito bom. Antes a música preferida minha era... acho que era Bashing, do mod do Tom e Jerry, do The Basement Show. Essa música aí agora tá quase virando minha preferida. Muito bom esse crossover. E ainda que um dos estilos que eu mais gosto de jogo é Mario e Sonic.
odeio quando minhas notas elas ficam pro lado, eu prefiro jogar elas no meio. Mas daí o jogo obriga eu jogar com elas lá no canto. Vai da casa do meu pai, na casa preta. Meu pai me trouxe. Meu pai me trouxe. Olha, ele disse que o pai. É o que ele me trouxe. Primeira música que eu vejo, que no caso eu jogo, né? Que o oponente termina ela. Normalmente, ou o oponente termina junto com o boyfriend, ou o boyfriend termina sozinho a música. Ó, as músicas desse jogo, ficha, muito bom. Deixa eu ir aqui por cima. Tá, vamos jogar essa música aqui do Poço, que deve ser uma que eu conheço, viu? Inclusive, se quiserem jogar não. Se quiserem ouvir a história, vai lá no canal do Pai Troll. Ele conta a história. Mas se eu não me engano é o I Hate You, né? Exato! You thought the Koopa were beyond? Tá meio rápido essa música. Desculpa, pessoal, tive que abaixar um pouquinho a música aqui. É pro meu irmão, porque ele tá dando aula, né? Aula de piano. Eu não gosto que eu deixo o volume meio alto, mas eu tenho que deixar alto pra vocês escutarem e não escutar o barulho da minha roupa.
muito bom. Simplesmente muito bom. Recomendo muito que vocês assistam lá o vídeo do Paitrol. Vai lá, assiste, pra entender um pouquinho mais sobre isso. Que ele conta a história, né? Sério, essa música é muito boa. Inclusive, tem gente que até faz uns mods meio bobo, tirando com a cara da música, né? Onde acontece um final alternativo na história de Friday Night Funk. Mas eu não vou abrir muito sobre isso porque, né? Tenho que gravar. Vou ir aqui por cima. Dar um spoiler. Tá vendo esses fantasminha aqui de fundo? Então, eles são os fantasmas que aparecem na história de I Hate You. E eu também conheço esse boyfriend e essa girlfriend, viu? Conheço de outro mod. Pode crer que conheço. E esse mod não é de terror. Volta de onde você veio. Inclusive apareceu os Mario morto lá que aparecem numa parte dessa história. Talvez depois dessa última música eu mostre essa história por vídeo mesmo por vocês. Vendo o canal do Paitrol, beleza?
Tá pega. Tá muito bom. A enguia que assustou todo mundo na infância de fundo, velho. Acabou. Bem, essa última música que eu não sei o nome, até porque tá bloqueado, né? Eu vou estar deixando pro próximo vídeo, porque esse vídeo já tá ficando meio longo, né? Muita gente não queria, né, que eu deixasse, mas vai ter que ter. Vai ter que ser, né? Tem que... é verdade, né? Eu prometi que eu ia mostrar pra vocês a história. Vocês gostam de react? Então, tecnicamente é isso que eu vou fazer. Originalidade, ficam dizendo... mas react não tem originalidade, Cuida das tuas coisas quem faz isso. Originalidade não importa. Cadê? Originalidade importa sim. Só que fazer react não é tipo pra você ficar. Mas bem, eu vou fazer isso. Aqui ó, esse é o canal, esse é o vídeo. Quase derrubei meu celular. Alerta de spoiler. Se não quiser tomar spoiler, por favor, saia desse vídeo, porque agora já é o fim. Só vou ver isso e daí vou parar de gravar. Essa não é uma história de jogos amaldiçoados ou coisa do tipo. Em nenhum momento o jogo falou comigo, demonstrou reações ao que eu dizia, ou me forçou a socar o meu próprio rosto enquanto assistia um vídeo do Lucas Neto. Também não tem nada a ver com alguma conspiração, mensagem satânica. Essa história é sobre uma fase que ninguém mais conseguiu abrir. Só isso. Só um segredo que deveríamos achar, mas nunca achamos. Algo que afeta a infância de toda uma geração. E a essência de uma das franquias mais conhecidas do mundo
inteiro. Essa é uma história sobre o que eu creio ser um final alternativo nunca antes descoberto para o Super Mario World do Super Nintendo. Em 1999 eu ganhei o meu primeiro computador. Eu já tinha usado a internet antes, eu já tinha usado um computador antes, mas sempre na escola ou na casa de algum amigo meu. Esse, no entanto, era só meu, todo meu. E eu explorei aquela internet pré-histórica como se a minha vida dependesse disso. Mesmo antes de festa meme e rap dos memes existirem. Eu pirateava como um louco. Música, jogos, tudo. Foi nessa época que eu descobri. Não pirateiem. Eu nunca tive um Super Nintendo, então era uma grande novidade pra mim. Eu baixei várias ROMs e vários emuladores de Super Nintendo, mas Super Mario World com certeza era o meu jogo favorito. Por mais de uma década, essa ROM de Super Mario World era o meu passatempo favorito. Eu jogava por horas, derrotava o Bowser cada vez mais rápido até que comecei a explorar cada mundo sem nenhum propósito específico. Bem, nessa parte é óbvio que os códigos de trapaça me ajudavam bastante. Eu simplesmente desligava o timer e entrava em algum mundo específico enquanto esperava o download de qualquer coisa na internet. Acreditem, meus amigos mais novos, baixar 30 MB naquela época demorava o mesmo tempo que eu levo para baixar GTA V nos dias de hoje. Bem, eu devo ter zerado o jogo inúmeras vezes usando esses códigos. Sendo bem sincero, eu até gostava um pouco dessa minha rotina obsessiva, compulsiva com o jogo que eu tive durante tanto tempo. Mas tudo isso mudou o dia que eu vi o Fantasma Cego. Tudo começou na Sunken Ghost Ship, uma das últimas fases do jogo. O fantasminha cego, que é como eu o chamo, estava por cima do cano que levava para a saída da fase. Eu o chamo assim porque ele não tinha olhos. Era como se eu estivesse jogando uma das infinitas hack rooms que existem por aí. Mas eu sabia que aquele era um jogo normal. Eu já jogava essa mesma room há anos. O fantasminha cego simplesmente ficou ali, em cima do cano, bloqueando a passagem. Eu até virei de costas para ele, mas ele não me perseguiu. Como poderia? Ele nem mesmo podia me ver. Então, eu notei algo estranho. Havia uma chave e uma fechadura acima desse cano. Aos que por qualquer motivo não sabem disso, chaves e fechaduras servem para terminar a fase de um outro jeito e descobrir uma fase secreta. Mas não havia nenhuma chave ou fechadura nessa fase, e eu sabia disso. Pois é, né? Por um momento eu cheguei a pensar que... Aí, tá, as imagens que ele tá mostrando é de uma hack room, tá, pessoal? Não pense que isso daí vai acontecer no jogo de vocês, tá tranquilo, beleza? tinha quebrado a room de tanto usá-la. Enfim, eu peguei a chave e abri a tal saída secreta, imaginando que o jogo iria travar e eu ia ter que reiniciá-lo. Entretanto, acabei abrindo um novo caminho no mapa, uma espécie de vórtice do lado da entrada para o último mundo do jogo. Decidi ver do que se tratava. Oh God, no! Pra ser sincero, não achei muito estranho. Se você já jogou Super Mario, sabe que há uma área chamada Special World, onde algumas fases têm nomes desse tipo. Coisas como Tubular, Gnarly ou Tradials e outras palavras aleatórias. O que me causou estranheza, na verdade, foi a expressão do Mario. Surpresa, choque, medo. Eu nunca tinha visto essa expressão no jogo antes. Decidi entrar na fase. Não havia espaço para pular. Não era possível fazer nada, além de ir da esquerda para a direita. Depois de muito tempo correndo, finalmente encontrei alguma coisa. Eram 2 fantasminhas cegos no espaço escuro acima. Depois 3, 4... Então a tela estava cheia deles. Eles simplesmente ficavam ali, sem fazer qualquer coisa. Eles não me perseguiam, assim como o primeiro fantasminha. Se eu fizesse qualquer barulho, como o som que o Mario faz quando pula, eles simplesmente tremiam um pouco. Como se soubessem que o Mario estava lá, mas não pudessem fazer nada. Confesso que nessa parte da fase eu comecei a sentir receio do que poderia me aguardar. Até quando eu não seria ameaçado? E se eu morresse, a fase iria sumir para sempre? De qualquer forma, não quis pagar para ver. Ativei o código para invencibilidade permanente e previ o pior. Bem, infelizmente eu estava certo. Pouco depois de ativar o código, ouço um barulho de uma bala gigante vindo na minha direção. Mas essa era diferente. Era uma bala gigante sofrendo de uma hemorragia facial intensa. Não havia nenhum jeito de matá-la. E mesmo com a invencibilidade ativada, resolvi tentar escapar, sem muito sucesso. Depois de fugir dessa bala por um tempo, resolvi parar e matei ela com apenas um toque. Então, notei uma mensagem que não estava ali quando eu havia passado antes. Boa propaganda.
antes. I hate you. Ok. O nome da música. Assustado, mas ao mesmo tempo era um pouco interessante, porque isso significava que essa fase estava programada para existir. Eu podia notar uma espécie de enredo aqui, algo nunca antes descoberto. Mas o que tudo isso significava? Quem me odiava? Bowser parecia a resposta mais óbvia. Ou talvez aos fantasmas. Afinal, quando se está num castelo assombrado que você encontrou após sair de um navio naufragado, que também é assombrado, uma mensagem escrita em algo que parece sangue nem é tão assustadora assim. Eu vi essa mensagem de novo ao me aproximar de alguns fantasmas gigantes. Será que eu realmente havia descoberto uma nova maneira de terminar Super Mario World? Seria tudo isso algo deixado por acidente na programação do jogo? Agradeci a Deus que os fantasminhas cegos tivessem sumido agora. Parei de agradecer quando fiquei de costas para os fantasmas gigantes, e isso aconteceu. Eram fantasmas com caras que eu nunca tinha visto antes. Eles sempre pareciam bravos quando perseguiam você. Bravos por você ter invadido suas casas, mas isso era diferente. Eles pareciam dementes. Eu podia ver suas gargantas, o que era bizarro, já que nunca haviam tantos detalhes na boca desses fantasmas. E claro, havia essa mensagem. Why won't you die? Eu... A fala que o Luigi fala no final da música. Tá tudo ligando os pontos, né? Não sei! Eu tenho que morrer? Quem está perguntando? Eu deixei que os fantasmães me tocassem, e eles morreram com uma bala que eu havia derrotado antes. Apesar de tentarem assustar o jogador com tudo isso, eu sabia que um código de invencibilidade me deixaria invencível, independentemente do que eles jogassem em mim. Cheguei até um cano. Descendo por ele, cheguei em uma área cheia d'água. Fazia sentido, já que era um... Alguém pode explicar isso? Por que ele entrou com o Mario pequeno no cano e saiu como o Mario grande? castelo submerso ou qualquer coisa do tipo. Depois de encontrar um cogumelo, me deixaria invencível, independentemente do que eles jogassem em mim. Cheguei até um cano. Descendo por ele, cheguei em uma área cheia d'água. Fazia sentido, já que era um castelo submerso ou qualquer coisa do tipo. Depois de encontrar um cogumelo, segui adiante. As primeiras criaturas que eu encontrei foram Chomps. Você sabe que Chomps são criaturas quadradas feitas de pedra que ficam no teto e tentam esmagar você quando passa por elas. Tá, ele falou que encontrou um cogumelo, mas quando? Bem, esses caras aí esmagavam o chão sem qualquer razão lógica e de maneira aleatória. Eles simplesmente desciam do teto quando achavam que deviam. E aparentemente, essa estratégia havia dado certo. Mais sangue. Isso é completamente absurdo para um jogo da franquia, já que eu não me lembro de ter visto sangue uma única vez em nenhum outro jogo. Agora eu já tinha visto 3 vezes. A bala gigante, as mensagens e esses chomps que esmagam suas vítimas para sempre. Aproveitando que eu ainda estava invencível, andei por baixo dessas coisas, me encarregando de que cada uma me tocasse e morresse. Haviam quase 30 deles enfileirados. Depois de passar por isso, cheguei em uma área mais aberta, onde eu tinha que nadar desviando de espinhos no teto e no chão. De qualquer forma, me esqueci completamente dos espinhos. Os Marios mortos que eu falei ali na gameplay, né? Quando encontrei eles. Agora fazia sentido. Aquele monte de sangue que os Chomps haviam feito, outros Marios. Marios do passado que tentaram passar por essa fase e falharam. Os corpos apenas boiavam um pouco, como se estivessem em um lugar com correnteza fraca. Mas de repente... Olha ela aí, acabou com nossas viagens a trabalho e virou referência. Agora ficou mais fácil para todo mundo reservar e organizar as viagens, tudo num só lugar. Você não viveu como era antes aqui. O senhor perdeu o avião e ficou na mão. Tá falando do CEO, Rogério? Relaxa, já passou. Agora tem atendimento 24 horas para resolver qualquer perrengue. OnFly, viagem a trabalho não precisa dar trabalho. Ave Maria. Ou a propaganda demorada.
fazer qualquer tipo de movimento diferente, os Marios mortos começaram a me seguir como torpedos. Seus rostos continuavam inexpressivos e completamente azuis. Mortos. Mas eles ainda se moviam em uma velocidade assustadoramente alta. Eles se moviam das mais diversas maneiras, tentando me atingir, deixando quase espaço nenhum para que eu nadasse. Quando eu finalmente cheguei no cano, haviam pelo menos 10 Marios mortos tentando me atingir a todo custo. Entrei no cano tão rápido quanto pude, grato por ter funcionado e ter conseguido tirar o Mario dessa situação bem rápido. O corredor em que entrei estava vazio, um enorme corredor aquático sem nada tentando me matar ou qualquer coisa que você precisasse desviar. Chegando no fim do corredor, encontrei aquela velha porta vermelha que você habitualmente encontra antes de enfrentar o chefão. Havia um detalhe diferente atrás da porta, um manchão estranho. Se você acha que eu peguei essa merda, errou feio. Entrar pela porta fazia aquilo que você podia esperar. Mario apareceu novamente naquela ponte de madeira acima da lava. Ou será que isso era... Se encontramos no momento em que começou o jogo, o mod. Mario olhou para o lado e congelou. Eu não podia controlá-lo. Ele simplesmente ficou ali. Então, uma figura familiar entrou pela direita, toda de verde, alta. Decidi Mario dessa vez cortar. completamente apavorado. É difícil dizer isso sem pensar no quanto é bizarro, mas Mario realmente recuou, apavorado de um jeito um tanto incomum para um energético, feliz e sortudo mascote como ele. Agora tudo fazia sentido. As mensagens pelas paredes. I hate you and why you want to die. Luigi. Ele sempre foi o Player 2, sempre foi aquele que nunca conseguiu resgatar a princesa. Não importa o quanto ele seja idêntico ao Mario em suas habilidades e coragem, no fim o jogo ainda é Super Mario Bros. E ele é eternamente apenas um Mario verde. O quanto ele não deve ter odiado Mario ao longo dos anos, mas quem de nós não odiaria? Pense bem, não importa o que aconteça, Mario sempre volta. Não importa quantas vezes ele morra, ele sempre volta mais uma vez para salvar o mundo e conquistar toda a adoração do público. Bowser não trabalhava sozinho? Não entendi isso no primeiro momento, mas depois de pensar um pouco, tudo fez sentido. Como ele exatamente conseguia sequestrar a princesa tantas vezes? Desde o primeiro dia, desde o primeiro Mario Bros, ele sempre teve um agente filtrado. Novamente, algo nunca visto antes aconteceu. Assim como nos jogos do Mega Man, cada um de nós ganhou uma barra de vida, e eu me liguei de que essa batalha só terminaria com a morte de um de nós. A batalha foi difícil e demorada. Por várias vezes achei que não seria capaz de derrotá-lo e ia perder a chance de descobrir como tudo isso iria terminar. Mas nos meus últimos fios de vida, finalmente virei o jogo e dei meu último golpe. Luigi. Viu? Tanto que tem a barrinha do Mega Man, então é por isso que dá pra saber que é uma room. Caí. Ao mesmo tempo, o jogo me entregou uma capa. Como quem entrega uma arma na mão de alguém prestes a matar o próprio irmão. Só me restava obedecer ao jogo. Até hoje, eu ainda sou assombrado pelo resultado final de sua retaliação. O nome da fase, inclusive o nome da música que eu joguei, se eu não me engano, era Oh God Não. Era o título da fase. Não era um glitch, não era um engano, não era um desenvolvedor se vingando da Nintendo e nem um fantasma assombrando um cartucho de Super Mario World. Se você passasse pela fase várias vezes, uma parte secreta do mundo se abria e você iria aprender que desde o primeiro jogo, Luigi estava lutando contra você e ajudando na captura da princesa. Mas por quê? Dinheiro? Poder? Não, ele tinha tudo isso. Era simplesmente porque ele não aguentava mais ficar fora dos holofotes. Não aguentava mais não ser o Mario. Eu tive de assistir isso por minutos até que a tela ficasse preta e eu voltasse para o mapa. Joguei o jogo todo novamente para ver se algo havia mudado. Nada. Definitivamente, aquilo tudo era a mesma parte da história. Não pude entrar naquele vórtice de novo. Ele havia se fechado e provavelmente não era permitido que eu visse de novo. Eu tinha de continuar com o jogo. Aquele mesmo jogo que eu jogava desde os anos 90 e que provavelmente continuarei jogando até o fim dos meus dias. Bem, terminei o jogo normalmente, e após derrotar o Bowser e assistir pacientemente os créditos finais, apenas uma única coisa estava diferente. Tudo? Tô bem. Eu vi. Acho que ele... Eu não, na verdade não sei. Ele tinha entrado aqui e ele foi embora.